Inscreva-se gratuitamente em acessounico.mec.gov.br. Enem, Sisu, ProUni, Fies. O Brasil cria oportunidades para você ir mais longe. Governo do Brasil, do lado do estudante, do lado do povo brasileiro. Rádio Cruz Alta. Levanta Gaúcho. Ponto crítico. Supermanhã. A música da Cruz Alta. Clube. Cruz Alta em notícias. Deixa um batido. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha. Rádio Cruz Alta. A sua rádio. Casa das Viandas e Marmitex da Solange. Telefone 33 24 13 61. E o WhatsApp 99701 9821. Rua Barão do Rio Branco 608. Esquina com Alfredo Brenner em Cruz Alta. Loja Gaúcha e Sapataria Pereira. Rua Marise Barros 1115. Telefone 3303 40 35. E o WhatsApp 99117 40 35. Escapim Serviços, podas e retiradas de árvores, serviços de roçadeiras, limpezas de terrenos, pinturas, obras de alvenaria, instalações hidráulicas, elétricas, sanitárias e de gás. Todos os cartões são aceitos. Telefone 99913 9767. Orçamento sem compromissos. Centro Espírita Fraternidade. Desde 1926, acolhendo, consolando, esclarecendo, orientando. Avenida Benjamin Constant, 624, próximo ao INSS. Atendimento fraterno, palestra e passes nas quartas-feiras às 9 horas, nas sextas-feiras às 9 horas, nas quintas-feiras às 20 horas. Aliança Espírita João dos Matos, Núcleo Leontina, em Cruz Alta, na Rua Benjamin Constant, 601. Concessão pública de passes e irradiação nas sextas-feiras às 10 horas e 15 minutos. Sessão doutrinária e passes nas sextas-feiras às 20 horas. Em Tupã-Seretão, Núcleo Dias da Cruz, na Rua Fernando Abbott, 261. Concessões públicas de passes e irradiações segundas-feiras e sextas-feiras às 10 horas e 30 minutos e às 17 horas. Atendimento fraterno com agendamento prévio, segundas-feiras, 18 horas e 30 minutos. E o Núcleo Sigismundo, em Santa Bárbara do Sul, na Rua Jango Melo, 140, com doutrinárias públicas nas segundas-feiras e nas sextas-feiras às 20 horas. Sociedade Espírita Caminho da Luz, na Rua General Felipe Portinho, 963, na segunda-feira. O atendimento fraterno é às 19 horas e 15 minutos e às 20 horas, com Evangelho, prece e passe. No sábado, o atendimento fraterno é às 13 horas e 15 minutos e às 14 horas, o Evangelho, prece e passe. Grupo Espírita Bezerra de Menezes, na Rua Coronel Melo, 451, bairro São Miguel. Atendimento fraterno, palestras públicas e passe todas as quartas-feiras às 20 horas, às quintas-feiras às 14 horas e domingos às 19 horas. No município de Panambi, a Sociedade Espírita Cristo Amor e Caridade, situada na Rua Rincão, número 95, no bairro Italiana, tem palestras públicas às 20 horas nas segundas-feiras e às 14 horas e 30 minutos nos sábados. Casa Espírita Mãos Unidas, na Rua Assis Brasil 59, em frente à Praça da Vila Isabel. Palestras públicas domingo às 20 horas, terças-feiras às 20 horas, sextas-feiras às 16 horas. Atendimento fraterno 30 minutos antes das palestras. A União Municipal Espírita convida você para conhecer a doutrina espírita. Busque um centro espírita mais próximo de você, acessando o Busca Centro no seu celular ou notebook, no site da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, no endereço www.fergs.org.br, e escolha o centro espírita mais perto de você. Descubra tudo sobre o espiritismo, quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Nós somos a Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul. E luz.
O conhecimento da verdade constitui uma aquisição de luz para facultar o progresso espiritual do homem. Deixando-se conduzir pela sabedoria que encerra, a marcha evolutiva se faz mais segura, impedindo as indecisões e fracassos comuns em empreendimento de tal magnitude, porquanto esbate as sombras da ignorância, libertando de toda a escravidão. A missão da luz é espalhar claridade. A tarefa da verdade é dignificar o homem. Por isso, a verdade como a luz são metas que a todos cumpre alcançar. Iluminado pela sabedoria, todos os desafios são vencidos sem quaisquer danos para o combate da vida. No entanto, após tal aquisição, surge a consciência do dever de ampliar os horizontes nos quais se movimenta, não apenas pelo ensino verbal, nem tampouco pela imposição arrebatada que nasce do entusiasmo. Não somente através da frase literária irrepreensível, nem somente na aparência de santificação inoperante. É imprescindível que os atos reflitam a luz do amor e da verdade, sem menosprezo pela ignorância e pela rebeldia que teimam em derredor, dificultando a felicidade, mesmo que são estas manifestações primárias que permanecem em a natureza humana, que necessitam de amparo e assistência para se modificar, substituindo o conteúdo agressivo pelos recursos da pacificação e da ânsia do saber. A paz favorece a fé, e com esta garantimos a fé nos demais indivíduos, modificando as condições adversas para a vida. Assim afirmou Jesus: assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Conforme anotou Mateus no versículo 16 do capítulo 5 do Evangelho. Impossível, portanto, esconder a luz ou encarcerar a verdade, que sempre se manifestarão quando alguém as tenha conquistado. Do livro Luz da Esperança, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo espírito Joana de Ângeles. Trazemos então o nosso boa tarde a todos. Eu sou Vilmar Escapim e estamos aqui hoje para apresentar o programa Visão Espírita, programa esse da União Municipal Espírita de Cruz Alta, transmitido pela Rádio Cruz Alta AM 1140 e também pelo Facebook da Rádio Cruz Alta. A todos o nosso boa tarde João, nosso operador de áudio, e também o nosso visitante de hoje, nosso irmão da Casa Espírita Mãos Unidas, Genir Tassi, que vai nos trazer o tema Liberdade com Responsabilidade. Boa tarde, Genir, seja bem-vindo ao nosso programa Visão Espírita. Boa tarde, Vilmar, boa tarde, João, nossos ouvintes ou internautas que acompanham pelo Facebook da Rádio Cruz Alta. Nosso abraço fraterno para a nossa Estefânia, que bem provavelmente esteja nos acompanhando, a nossa diretora do nosso programa, né? Isso mesmo. Então hoje estamos aqui representando a Casa Espírita Mãos Unidas, trabalhando em nome da União Municipal Espírita e muito bem acompanhado por esse irmão de coração que trazemos há vários anos já trabalhando junto na nossa amada Casa Espírita Mãos Unidas, que hoje o nosso Vilmar está dirigindo. A gente convive tanto, trabalha junto, mas raramente nos sobra um espaço de tempo suficiente para fazer aquela expressão de admiração e carinho. Obrigado. E por trabalharmos tanto tempo junto, acabamos esquecendo de dizer o quanto nós estimamos os nossos irmãos de caminhada e de uma forma muito carinhosa e muito especial o nosso Vilmar da Silva Escapim, que agora no momento é o nosso presidente da Casa Espírita Mãos Unidas, e que
recebe agora do seu amigo, do seu irmão, um abraço fraterno e obrigado por estar aqui dirigindo esse programa para nós hoje. Muito bem, Geneiro. É uma alegria, né? Estar caminhando junto, né? Tu também, quando chegamos na casa, já estava lá, né? E nós apenas seguimos os passos de quem nos ensina. Apenas continuamos trabalhando. Exatamente. Né? É como se fosse assim continuar a trabalho contínuo. Mas, Geneiro, me diz, já que tu está aqui, então, né? Quais os dias de estudo e trabalho da Casa Espírita Mãos Unidas, ali na Assis Brasil 59, na Vila Isabel? Bom, começando pela UME, já que o programa é da UME, nós, acompanhando os trabalhos da UME, nós chegamos a uma conclusão interessante. A nossa cidade, graças a Deus, todos os dias da semana tem um trabalho espírita sendo desenvolvido. No domingo tem o Grupo Espírita Bezerra de Menezes, à noite, na segunda, o Caminho da Luz, acho que a Aliança também faz trabalho na segunda, não lembro bem. Na terça, Mãos Unidas. Na quarta, o Caminho da Luz. Na quinta, o Fraternidade. Na sexta, a Aliança Espírita João dos Maços, no núcleo Leontina, de Cruz Alta, tem trabalho, portanto. E no sábado à tarde, tem trabalhos espíritas, sábado à noite tem trabalhos espíritas. Então, temos estudo na Casa Espírita Mãos Unidas. Isso eu falei apenas daqueles da noite, normalmente em torno de 8 horas. Mas lembrando que quase todas as nossas casas têm alguns trabalhos durante o dia. Mas como a pergunta se referia à nossa Casa Espírita Mãos Unidas, que também nós acompanhamos os trabalhos, né? Os trabalhos públicos são na terça-feira à noite às 20 horas, no domingo também às 20 horas e na sexta-feira à tarde. Esse trabalho da sexta-feira à tarde é dirigido pelo nosso Vilmar. E 2 grupos de estudo, um na segunda, para aqueles que não conseguem sair no sábado à noite, né? E o grupo de estudo também no sábado à noite, para aqueles que não conseguem vir no dia de semana. Temos 2 grupos de estudo que podem receber aqueles que querem começar a entender as primeiras lições a respeito da doutrina espírita. Maravilha. Então, Janeiro, o que traz para nós hoje, falando sobre liberdade com responsabilidade? Pois é, nós queremos tanto a nossa liberdade, nós brigamos a vida inteira por liberdade, mas como nós gostamos de parar de pensar na questão da responsabilidade que isso depõe. A verdade é essa, nós queremos liberdade, mas nós não podemos esquecer a responsabilidade que daí advém. E ela é inevitável. Com certeza. A responsabilidade sobre todos os nossos atos. Nós queremos liberdade. E a grande pergunta: há possibilidade de ser livre neste mundo? Livro dos Espíritos nos traz essa questão. Pois é. E se nós formos analisar... Kardec perguntou, né, aos Espíritos, há possibilidade de ter o homem gozar de uma liberdade nesse mundo? Eu vou adiantar, então, 2 passos, Vilmar, porque nós temos aqui anotados, porque, claro, nós não viemos aqui só na inspiração, que a espiritualidade não nos deixaria sozinho, mas conta que nós a gente traga as nossas anotações para não perder o rumo também, né? E anotamos aqui, na questão 825 do Livro dos Espíritos, lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, sobre as leis morais ou leis divinas. A questão 825, Allan Kardec pergunta textualmente aos espíritos: haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se de gozar de absoluta liberdade? E os espíritos responderam. E o que os espíritos nos dizem? Não. Porque precisais uns dos outros. Somos seres, a gente sempre diz isso, né, Genir? Somos seres únicos, né? Mas... Agora mesmo, nesse pequeno momento aqui, nós temos um programa espírita. Se o Vilmar não estiver dirigindo, eu não sei o que fazer. Não, saberia. Se o Vilmar estiver dirigindo, ele precisa que tenha alguém ao lado fazendo o direcionamento da mensagem. E eu sozinho e você sozinho aqui, sem o João, nós também não faríamos o programa. Sentaríamos aqui e ficaríamos esperando que alguém fizeria a parte técnica. Se o dono da rádio tivesse a rádio e não tivesse quem tivesse aqui trabalhando nesse momento, então, não, operando, não teria por que ter a rádio. E assim por diante é a nossa vida,
pergunta, né? Mas Allan Kardec é insistente e não ficou nessa pergunta. Na pergunta seguinte, 826, ele ainda pergunta: em que condições poderia o homem gozar de absoluta liberdade? Agora o bicho pega. Essa possibilidade? Nós comentávamos, porque isso aqui é um material que nós usamos na nossa casa numa palestra. E nós comentávamos que, olha só a resposta dos espíritos. Vamos trazer a resposta deles. Dizem assim, ó: dos eremitas do deserto. E nós comentávamos em cima dessa resposta, porque aqui os espíritos estão jogando a pobre da criatura lá no meio do deserto, absolutamente só. Porque imagina a situação do deserto, não há mais ninguém, nem animais, é só ele e a areia. Ali ele poderia. E aí nós comentávamos o seguinte: mesmo lá ele estará cerceado, porque aí não terá com quem se relacionar, ele vai estar submetido às condições do deserto, às condições climatéricas. Nós sabemos que o deserto, durante o dia, sobe em torno de 40 graus, às vezes mais. E à noite é frio. Tem um vento extremamente frio. Quer dizer, as condições do ermita no deserto, se ele não tem nada que responder a ninguém, porque ele estará sozinho, não terá que prestar conta para ninguém outro, mas ele estará submetido ainda à condição do deserto, ou seja, com a própria limitação das circunstâncias. Das circunstâncias que ele está lá. Inteiramente livre. Porque a questão da liberdade é muito interessante. Nós viemos de uma cultura em que nós somos uma civilização que se desenvolveu culturalmente em cima de um pensamento escravagista. Nós temos no nosso sangue essa... Agora, bem poucos dias, o Vilmar fazia uma palestra para nós a respeito dos karmas coletivos. E, se não me engano, tu citasse esse karma do Brasil. O karma coletivo, os dois grandes karmas, segundo a espiritualidade do nosso Brasil, é a escravatura e a Guerra do Paraguai. São as grandes mechas na história do Brasil, e que traz isso como um karma a ser dissolvido através do tempo, porque não se paga uma dívida de uma vez só. Sim. A misericórdia divina é tão maravilhosa que nos cobra em prestações, suaves prestações. E então, não por acaso, né, o Brasil foi escolhido como pátria do Evangelho, né? Então ali nós cerceávamos a liberdade de alguns irmãos nossos. E essa é um dos grandes karmas da nossa história. Ou seja, nós, pensando na questão da liberdade, tudo que nós queremos fazer está sempre relacionado diretamente ao direito do outro. Tudo que nós vamos fazer, tudo que nós deixamos de fazer está diretamente ligado aos interesses de outrem. Nós somos seres gregários. Nós somos seres que só conseguimos conviver. Aliás, vamos fazer aqui mais uma observação interessante. Nós, seres humanos, somos os seres em início de caminhada, quando nascemos, mais dependentes que a natureza terrestre se apresenta. Todos os nossos irmãos das outras espécies têm uma forma de salvaguarda para se sobreviver. Nós humanos, se os pais não derem, ou alguém der providência para essa criança que nasce, ela não sobrevive. Nós somos inteiramente dependentes de alguém sempre. Então nós podemos jactar ou desejar essa liberdade e lutar por ela a vida inteira. A vida inteira temos o direito à liberdade. Aliás, não estou dizendo que nós não somos livres. Nós somos livres até o limite da dependência do outro, né? Exato, mas nós não podemos parar nunca de observar aonde nós estamos atingindo o direito do outro, porque ali é o fim da nossa liberdade. Porque se eu tenho o direito de fazer, o meu irmão também terá. E enfim, se nós quisermos fazer o que nós bem entender da nossa vida, nós estaremos atingindo a liberdade, o direito, estaremos prejudicando a vida daquelas pessoas que nós mais amamos, das quais nós mais dependemos. Já pensou o que será para a nossa própria consciência quando chegarmos na espiritualidade e ver que aquele meu desejo de liberdade prejudicou tanto pessoas que eu tanto precisava, que eu tanto amava?
é muito triste. Exatamente. Então, nós estamos justamente nesse mundo, né, totalmente dependentes um do outro, mas também nessa questão da liberdade, da responsabilidade, né, porque não adianta nós querer chegar sozinho, né. É bem como tu disse, chegar na espiritualidade, chegar na hora de prestar conta da nossa reencarnação, né, diz, não fiz o mal para ninguém, mas também não fez o bem. Então não basta, né? Kardec deixa bem claro, né? Numa das obras, né? Não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. É preciso, né? O bem. Porque a evolução do ser humano, né, é fazer o bem, mas não é fazer o bem para si, porque é fazendo. Quando Jesus pergunta, né? Lá que estive, quando foi, né? Perguntaram, os apóstolos perguntaram a Jesus, né? Como fazer, o que fazer, né, para ajudar? E aí Jesus diz: estive nu, me vestisse, estive preso e me visitaste, tive fome e deste de comer, né, tive frio e me aqueceu, né, e assim por diante. Então, e aí como Jesus disse, quando foi que fizemos, te vimos assim? E aí eles: toda vez que fizeram um desses pequeninos, é a mim que o fazeis. Então, exatamente, nós sabermos que nós temos a nossa liberdade, mas temos essa responsabilidade de nos ajudarmos mutuamente para poder nós chegar lá e prestar conta do nosso processo reencarnatório, né? O processo reencarnatório, eu pedi para reencarnar planeta Terra, Rio Grande do Sul, Brasil, Rio Grande do Sul, Cruz Alta, Rua, né? Lá eu pedi para reencarnar com aquela família, né? E aí, o que tu fizeste? Né? Além da família, né? Claro que a caridade começa em casa, né? Na família, junto daqueles que estão no teu rol, né? Os laços consanguíneos, mas também tem os laços afetivos, os laços do espírito. E aí a responsabilidade, essa responsabilidade, né? De usar essa liberdade, né? Agora, aquela história sempre, filho é sempre filho, né? Os filhos cresceram, agora estão livres. Não é assim, né? Não é. Hoje em dia, menos ainda. Hoje os dias, os filhos, e que bom que seja assim. Eu fico feliz imensamente ao observar que os nossos filhos lembrei não agora vão embora. Eles ficam, às vezes próximos, às vezes em casa mesmo, mas já não há mais aquela dissolução. Antigamente chegava uma certa idade e o pai, vai trabalhar, vai fazer a tua vida. Não, hoje nós queremos que eles fiquem dentro de casa. Mas voltando uma casinha aqui na nossa conversa, porque tu trouxeste uma lição de extrema importância, Vilmar, uma receita perfeita quando nós não sabemos o que fazer da nossa vida. Lembra dessa fala de Jesus: quando eu tive fome, deste-me de comer, e quando fizeste isso a um dos pequeninos, foi a mim que eu fizesse. Olha ali, que receita perfeita que nós precisamos para as pessoas que se sentirem vazias, sem saber o que fazer da vida. A caridade, o amor ao próximo, servir àquele que precisa. É a mim que o fizeste. Exatamente. Olha só. E aí estamos usando da nossa responsabilidade, né? Do nosso trabalho, que é o que vai nos engrandecer, né? Junto a Deus. Mas nós falávamos, voltando mais uma casinha ainda, da questão da liberdade quando chegar na espiritualidade. Se nós quisermos abstrair da questão da reencarnação, do espírito reencarnar, e quisermos apenas imaginar esse espírito chegando na espiritualidade, ali também vai ser perguntado o que fizesse da tua vida. Exatamente. Assim como fizesse dos teus filhos, fizesse. Nós colocamos tudo, né? aqui sob o prisma da reencarnação, mas a responsabilidade é a mesma. Reencarnemos ou não, a responsabilidade perante o próximo, perante as leis divinas, perante a divindade. Parábola dos talentos? É a mesma. Parábola dos talentos. Parábola dos talentos nos explicando. Deus nos deu, né, os talentos para serem multiplicados. Para serem multiplicados. O Senhor veio e distribuiu um talento para um, 2 para outro e 3 para outro, né? E aí foi lá, enterrou os talentos, aquele talento com medo que viesse, né? E os outros aplicaram e multiplicaram, usaram a liberdade, tiveram aquela liberdade de fazer o que quisessem com aqueles talentos. E aí um enterrou e os outros 2 multiplicaram, né? Mais, outro menos, mas multiplicaram, né? E aí o que o Senhor disse: fiel, servo bom e fiel, né?
te darei novas, né? Então, essa é a nossa tarefa, à medida que a gente vai aplicando os nossos talentos, auxiliando o outro, usando dessa liberdade, daquilo que a gente tem, né? Daqueles talentos que nós temos, né? É aquela que a gente sempre diz, né? A questão do quem mais tem conhecimento, mais será cobrado. Mas por quê? Porque você adquiriu do conhecimento e você não usou o conhecimento, olha, é um talento enterrado. É um talento enterrado. Portanto, façamos bom uso do talento que Deus nos deu. De saber falar, Vilmar. Exatamente. A fala, a conversa, exatamente, a boa mensagem. É um talento que nós temos e que precisa produzir bons frutos. E aí entra, Genir, essa questão, ó, te interrompendo aí, ó. Daí que entra essa questão, as pessoas dizem, eu não tenho nada para dar. Você tem a fala? Você tem conhecimento, você pode ajudar alguém, né, instruir alguém. Você lê uma obra e você fica com aquela obra guardada no teu inconsciente, né? Quando alguém vem falar com você, aí você, eu não tenho nada para te dar, não posso te dar. Mas fale, instrua essa pessoa a buscar como você buscou, como você conseguiu, né? Onde você conseguiu esse conhecimento. Eu fui lá numa casa espírita, assisti a palestra e tal, e aquilo me fez tão bem, né? Então, ensine o caminho, leve se for preciso, como muitas vezes a gente faz, a gente busca pessoas em casa, eu não tenho como ir, eu vou te buscar, né? Então a gente leva as primeiras vezes. É o uso do talento. É o uso do talento. A possibilidade de ir lá buscar é um talento. Exatamente. Que está sendo produzindo bons frutos. Bons frutos. Né? Porque nós recebemos, não querendo fazer propaganda de nós mesmos, mas considerando a nossa condição, nós recebemos a boa lição espírita e como nos fez bem. Eu me lembro da transformação que foi quando comecei a aprender os conceitos espíritas. Eu me sentia maravilhado. Inclusive tem uma brincadeira que faz observação do período do fanatismo, que é no início, que a gente fica entusiasmado com as coisas que está descobrindo. Mas aos poucos eu fui tomando consciência que esse saber, que esse entusiasmo não deveria ficar parado. Não deveria ser estagnado. Eu não deveria esconder esse talento debaixo do alqueire, mas colocá-lo à vista de todos para que todos se iluminem. Essa é a lição que nós queremos trazer. Usar, porque nós não somos grande coisa de inteligência. Me desculpa, eu estou falando mais de mim do que de você, Vilmar. Mas todos somos iguais. Esse pouco que nós vamos aprendendo não pode ser escondido. Nós temos que colocar ao alcance das pessoas. Nunca obrigar, forçar alguém a aceitar os nossos conceitos, mas quem tem bons conceitos, não os guarde. Exponha nesse princípio filosófico que nós defendemos ou em outro qualquer, mas se é bom, precisa ser levado. Tem os nossos irmãos testemunhos de Jeová que saem caminhando cidade inteira para levar a boa mensagem. E isso é o uso do talento. Não precisamos ser grandemente inteligentes, mas tendo uma mensagem do bem, porque nós não vamos convencer pelo raciocínio de uma lógica extremada, mas pelo carinho, pelo amor que nós transmitimos. E aí tu vê, tudo que tu fala, lembra uma frase de Jesus, né? Jesus, quando fala, bem-aventurado aquele que deixa seu pai, sua mãe e sua casa para levar a minha palavra, né? Fugimos um pouco da liberdade, mas não fugimos nada, não fugimos nada. Estamos falando das pessoas que estão usando a sua liberdade, né, com a responsabilidade de levar a palavra de Jesus. Assumindo a responsabilidade de transmitir a boa mensagem. Exatamente. Isso não é o uso da liberdade com responsabilidade. Sim. Nós não fugimos nada, nós estamos dentro do tema, Genir, de uma forma assim, nós estamos dentro do tema de uma forma que as pessoas, que quem está nos ouvindo deve estar entendendo que você tem os talentos, você tem o conhecimento, você tem esse compromisso que você assumiu de levar a palavra de Jesus, né? Nós vamos, como estamos aqui, né, usando esse meio esses dois meios de comunicação, que é a internet e a rádio, nós estamos aqui levando conhecimento, usando, né, a nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade de conhecimento, mas com responsabilidade através da doutrina espírita, né? É uma responsabilidade enorme estarmos aqui. Porque no momento que você se expõe a falar em torno da questão da doutrina espírita, até no caso do centro espírita, você não está expondo uma ideia
necessariamente sua. Exatamente. Você está representando todo um movimento. Todo um movimento. A unificação da doutrina espírita, né? A nossa federativa nos emana, nos traz, né? A questão da unificação. O que nós estamos falando aqui, né? É o que se fala na federativa, é o que se fala em outra casa espírita, que se fala, né? Onde há essa responsabilidade, né? De transmitir esse conhecimento. E que assuma uma condição uníssona. Exatamente. Que traga um conceito respeitando os princípios básicos da doutrina espírita, né? E principalmente da liberdade, dessa liberdade, hoje que a gente fala tanto em intolerância religiosa, né? Que a doutrina espírita é uma doutrina, né? Baseada na fé raciocinada, consola, né? Esclarece e também liberta das nossas amarras, dos dogmas, dos rituais, e nos mostra um caminho, mas não nos obriga a nada. Então, a doutrina espírita, ela nos traz essa responsabilidade de que nós somos responsáveis pelo plantio. Tu trouxeste um conceito aqui que eu gostaria de frisar bem, porque quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, ela nos ensinou claramente, de uma forma quase enfática, a necessidade de respeito ao pensamento da outra religião, a necessidade de respeito das pessoas pensarem diferente. Exatamente. E a necessidade de respeito à liberdade de crença e de pensamento. É o que tu acaba de falar para nós, a liberdade vai até inicia o quê? A liberdade do outro. O direito do outro. No caso da outra religião. Da outra religião, da outra crença, da pessoa em si, né? Eu tenho o direito de escolher a religião, a crença que eu vou seguir. Porque toda vez que alguém, em nome de uma religião qualquer, ou até mesmo algum espírita que mal informado possa agir dessa forma, com desrespeito à crença alheia, ele está fazendo o contrário do que a sua religião lhe ensina, ou ao menos que deveria lhe ensinar. Exatamente. Portanto, nós podemos pensar diferente conforme como é que é Deus, como é que é o Espírito. Mas nós estamos caminhando no mesmo sentido da espiritualização e na direção de Deus. Isso toda e qualquer religião nos leva no mesmo rumo. Podemos ter religiões diferentes, o que é natural, porque nós somos diversos, nós somos extremamente diversos. E vivemos num país laico, né? E vivemos num país laico. E somos tão diferentes nos nossos gostos, nas nossas escolhas. Então há necessidade das variadas religiões para que nós nos afinizemos e acompanhemos aquele grupo que pensa como nós, que age como nós, que entende a nossa postura. É aí que deve caminhar a tolerância religiosa, no sentido de termos a liberdade de expressão e a responsabilidade do respeito ao pensamento do outro. E que coisa boa quando nós nos damos por conta que a doutrina espírita, uma das suas lições básicas é exatamente essa: o respeito ao pensamento diferente. A responsabilidade sobre a nossa postura e a liberdade de defender o nosso ponto de vista. Exatamente. Estamos dentro do tempo. Estamos dentro do tempo. Segue o teu tema aí, vamos lá. Voltando às nossas anotações, que são muito interessantes, porque faz-nos lembrar que devemos entender que não estamos num mundo sós. Não estamos só no mundo. Nós dependemos, como dizia ainda há pouco, desde a nascença até o fim. Terá que ter alguém que vai abotoar o paletó na última caminhada. Vai ter que ter 3 ou 4 pessoas para carregar o caixão. Dos despojos, é claro, mas sim, é nosso ainda. Lógico. Nós não vamos nos enterrar. Nós não vamos sobreviver se nós não tivermos a quem nos apoiarmos. Nós não estamos num mundo só. Mesmo o ermita lá do deserto, ele está submerso a algumas condições. Mas no momento que ele encontrar alguém outro no mesmo deserto, nascerá ali a necessidade de respeitar a liberdade do outro. Nossa liberdade vai sempre, portanto, terminar onde inicia a liberdade do nosso irmão. Devemos respeitar a nossa estadia no mundo, porque nós aprendemos com a doutrina espírita que nós não somos daqui, nós estamos na Terra, de passagem, e aliás é apenas mais uma.
e que vamos começando assim compreendendo que nós precisamos respeitar a nossa estadia e a estadia do outro também. Porque se nós estamos aqui num processo evolutivo, aprendendo algumas lições e que precisamos que a nossa vida continue da forma mais proveitosa possível, temos que lembrar que necessariamente o outro também espera ter os seus direitos respeitados e que possa ele também cumprir o seu processo evolutivo. E principalmente, humana, né, Janir, nós temos que entender, né, dentro dessa, respeitar a liberdade do outro e principalmente usar da empatia, né, e saber que assim como nós somos falhos, o outro também falha, o outro também erra, né? O outro, aí entra a misericórdia, né? A misericórdia, a compaixão, né? Principalmente a compaixão, né? A paciência, a tolerância com o outro, né? A liberdade de tolerar, né? Você saber que hoje você está, né? Ontem a gente até falava sobre isso, né? Os inimigos queridos, né? Os inimigos queridos. Os inimigos queridos dessa mesma obra que a gente acabou de ler, Luz da Esperança, né? Que estava no Clube do Livro do mês de janeiro. Então a gente tem essa questão, a gente está junto com essas pessoas que reencarnaram conosco, né? E não reencarnamos juntos porque somos todos anjinhos, né? Estamos todos santificados, não. É exatamente por isso que precisamos continuar reencarnando. Exatamente. Porque temos ainda nossas questões a serem Raul Teixeira diz assim, reencarnamos porque erramos porque somos humanos. Não, nós somos humanos porque ainda erramos. Sim, porque no momento que não errar mais, passará para outros estágios evolutivos. Exatamente. Muitas moradas da casa do Pai, há mundos muito melhores, né, mais evoluídos do que o nosso. Então ele diz, Raul Teixeira, né, o mentor dele que disse isso para ele estava fazendo uma palestra e ele disse assim, erramos porque somos humanos, né? E daí o mentor deu um puxão de orelha nele, ele fazendo a palestra, ele teve que escutar o que o mentor falou e para poder retificar o que ele falou, né? Ainda somos humanos porque erramos. Olha só. Né? Então, e se erramos, por quê? Porque nós usamos mal nossa liberdade, não temos responsabilidade dentro do conceito de liberdade, né? Queremos ser livres, estamos, né, livres? Não estamos, porque tudo que a gente faz é aquela questão da opção, escolha, consequência, né? Opção, escolha e consequência. Olha só um parâmetro para nós fazer a avaliação de toda, né, atitude. Toda atitude. Então, você tem a opção, você é livre para fazer a escolha que você quiser. Mas a partir do momento que você fizer a escolha, a consequência vai vir. Isso chama-se responsabilidade. Responsabilidade na colheita daquilo que você plantou. Lei de causa e efeito, né? Então, tudo está conectado dentro dessa questão da liberdade com responsabilidade, né? Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu sou livre para fazer. Mas eu tenho que saber que essa minha liberdade vai ter uma consequência lá na frente da minha escolha, da minha decisão, né? E olha só a nossa natural escolha toda vez que notamos algo errado ou que erramos. Em vez de assumir a responsabilidade do que nós fazemos, nós preferimos aquela atitude do coitadinho. Ai, meu Deus, como eu sou infeliz. Essa atitude é infantil. Aquele que assume a atitude do coitadismo, que se diz, né? É uma infantilidade, porque o senso de responsabilidade é sinônimo de maturidade. Então, se nós queremos evoluir, vamos aprender aos poucos, é claro, não será assim tão resolver do tipo imediato, é uma lição que a vida nos ensina, ir aos poucos assumindo a responsabilidade sobre o que nós somos, sobre o que nós fazemos, sobre o que nós escolhemos, enfim. A influência que nós que vamos sofrer diante, né, já puxando um pouquinho a questão espírita, né, a influência espiritual, né, a influência dos espíritos sobre a nossa vida, né, e daí a gente faz alguma coisa, né, há quem diga assim, não queria ter dito isso, foi o obsessor que me fez, mas quem falou fui eu, o obsessor não fala. A palavra saiu. Se eu falei, é porque eu abri, né, através do meu canal de sintonia com o obsessor.
E acabei falando. Foi o obsessor. Não, a responsabilidade é tua, não do obsessor. Os espíritos nos sugerem. Aí vamos botar os espíritos, porque dá para incluir as sugestões boas também. Né? Lógico, os maus espíritos nos influenciam, nos sugerem. Né? E os bons espíritos nos instruem, nos inspiram, né? Mas não nos obrigam a nada. Né? Então, essa questão leva também a responsabilidade das tuas companhias espirituais. Exato. Né? Essa responsabilidade de estar em bons... Orar e vigiar. Mas ninguém... 24... Não, tu não consegue orar e vigiar 24 horas, porque você, né, é um ser imperfeito. E aí você diz, mas eu caí em tentação. Caí em tentação porque abriu a vigilância, né? Exato. Como tu falaste aqui na influência dos espíritos, é uma questão extremamente importante dentro desse nosso tema. Lógico. Liberdade e responsabilidade, porque há um outro fator de influenciação nos nossos pensamentos e que também precisa ser considerado. Né? E entra a questão da liberdade, de assumirmos, aceitarmos ou não o que os espíritos nos inspiram, e também a responsabilidade sobre o que nós aceitamos. Lembrando que a questão 459 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta se os espíritos influenciam nossos pensamentos e atos. E os espíritos são muito claros e práticos ao nos responder que muito mais do que nós imaginamos. E que de resto são eles que nos dirigem. O que eles quiseram dizer com isso, Vilmar? Senão que os espíritos estão sempre presentes na nossa vida. Mas aqui um alerta: eles estão sempre prontos para nos inspirar, ou nos intuir, ou nos conduzir, né? Mas normalmente, se não sempre, a não ser os casos de obsessão, que aí é uma outra matéria estudada com muito carinho e atenção, porque é uma questão extremamente delicada, a questão da obsessão, e precisa ser trazida algumas outras questões a serem consideradas para não criar uma situação delicada. Mas eles não vêm impor o pensamento, eles sugerem para nós, nos inspiram, e nós aceitamos ou não. E aí é que está a questão da responsabilidade. Responsabilidade de aceitar ou não. Essa inspiração tem que encontrar eco na nossa alma. Caso contrário, não adianta eles sugerirem, inspirarem para nós um bom pensamento, se não encontrar eco dentro da nossa alma. E vai ser muito fácil se eles nos sugerirem um mau pensamento, uma má conduta, e encontrarem eco dentro da nossa alma. Então a vigilância permanente, não apenas com o que acontece no entorno, mas principalmente e fundamentalmente com o que acontece dentro da nossa alma, conosco mesmo. Aí é que está a questão trazida já lá da história grega do nosso Sócrates. A necessidade de conhecer-se a si mesmo. Próprio. A gente tenta impor a nossa vontade, impor o nosso desejo, impor a nossa força, né? E quando você se impõe, né, diante da liberdade, não respeitando a liberdade do outro, né? E aí que entra essa questão da influência espiritual, né? E aí eles acham um campo fértil e você vai fazendo cada vez mais, quando você vê, você, né, perdeu, né, as rédeas, como diz o gaúcho, do teu pingo, né, e você foi campo afora. Mas a questão é que também é essa questão da vigilância. Não, eu estou dentro de um caminho de aprendizado. Eu quero mudar, eu quero me transformar, eu quero ser uma pessoa melhor. E aí você começa a receber essa intuição, né? Esse respeito pelas tuas escolhas, mas a intuição do mentor espiritual, dos bons espíritos, né? Como fazer, onde fazer. E aí você vê que quando você resolve fazer essa mudança interna, você vê que algumas pessoas se afastam de você e outras pessoas começam a se aproximar de você. Exato. Né? Porque essas pessoas que vão se aproximar de você vão te auxiliar, né? E você vai também auxiliar também, porque nem sempre quem se aproxima da gente é só que aprende com a gente, né? Todos nós somos eternos aprendizes, né? Não sabemos tudo, né? Não há um fim para o aprendizado. E aí acontece que nós vamos, graças ao estudo, graças ao entendimento, vamos melhorando a atitude. Como disseste, essa mudança que vai acontecendo aos poucos, alguns amigos acabam se afastando. Aí entra aquela questão, aquela postura do Divaldo que diz uma fala sua,
Que pena, não sabe o amigo que perdeu. Então, se essa nossa versão nossa é melhor, e é por isso que as pessoas algumas pessoas se afastam, bom, mandamos um abraço, um carinho para essa pessoa e deixamos que siga o seu aprendizado. Mas como dissesse também que outras pessoas acabam se aproximando, essas nós temos que abraçar, porque essas estão se afinizando com a nossa melhor versão. Olha que coisa maravilhosa. Com a nossa evolução, né? Que a liberdade, apoiar, né? A liberdade nos dá nessa oportunidade, né? Com responsabilidade de evoluir, que é a missão que estamos aqui, né? Exato. É para isso que nós estamos aqui. Para aprender, para evoluir, para conhecer a verdade. E a verdade nos libertar. Essa frase aqui é maravilhosa. Jesus já começa a nos colocar, né? Conhecereis essa frase, né? Uma outra base para nós começar a compreender a questão da liberdade, da responsabilidade, do conhecimento, quando ele nos diz que e conhecereis a verdade e a verdade vos liberta. Qual verdade, Geni? Pois é. A minha, aqui, a tua, a do João, a de quem está nos ouvindo. Aí é uma questão muito interessante. Qual é a verdade? A verdade que nos conduz, Pai. A princípio, não existem verdades. Exatamente. Existe a verdade. A verdade. Então, quanto mais nós nos aproximamos da verdade com as nossas versões, que compreenda-se, porque as versões vão nos conduzindo na direção da verdade. Mas aqui a verdade que Jesus se refere é o nosso autoconhecimento. A capacidade de entender a nossa alma e compreender a alma do outro. Conforme nós vamos adquirindo capacidade de entendimento, mais nós vamos sendo livres diante das nossas responsabilidades. É isso que Jesus tenta nos ensinar. A busca da verdade, e com essa compreensão mais aprofundada, mais completa, nós vamos compreendendo a nossa responsabilidade. E é aí que mora a nossa maior liberdade. Porque aí eu já tenho um nível de entendimento maior, minhas decisões, minhas escolhas vão ser mais iluminadas, vão ser mais corrigidas, vão ter um norte, eu tenho para onde ir, enquanto que nós, quando nos guardamos na nossa ignorância, nós vamos ter que aceitar as verdades que os outros nos passam. Quem não busca o conhecimento acaba aceitando qualquer verdade. Acaba tendo que aceitar a verdade dos outros. E que às vezes não fecha comigo. Exatamente. E aí é que está o problema. Eu então acho nós temos que abrir a nossa mente, a nossa capacidade de entendimento. A minha verdade é aquela que me conduz ao caminho da evolução. É aquela que me faz o bem. É aquela que está me mostrando, né, um caminho que vai me libertar, né, das amarras do passado, da ignorância, né, do autoritarismo, do escravagismo, como tu falaste antes, né, a escravizar o outro, ou eu me tornar escravo de alguém, me escravo de uma verdade que escravo psicológico, verdades que né, não... ou escravo de uma religião, né, porque não acontece também. Acontece, você se torna escravo de determinado culto religioso, você se torna escravo do materialismo, né? Essa é a pior das escravidões. Essa é uma das piores da escravidão, né? Acontece bastante também. A gente não tem aquele desapego de distribuir. A gente acha que tem pouco, mas a gente sempre, se tu olhar para trás, olhar para o lado, nem precisa olhar para trás, se tu olhar só para o lado da tua frente, tu vai ver que tem gente que tem muito menos que a gente, né? E aí a gente acaba... Então, essa é a verdade que me faz evoluir, a verdade que me leva, me aproxima de Deus, a verdade que aproxima o ser do Criador, da sua própria essência, da sua própria essência, conexão com Deus, porque isso é extremamente importante. Quando perguntasse, mas o que é a verdade? Mas olha, caminhemos na direção de Deus, que aos poucos nós vamos compreendendo a tal da verdade. Exatamente. Quanto mais próximo nós estivermos da divindade, de Deus, da divindade, como quisermos colocar, não tem problema. A questão de nomenclatura, nós vamos aos poucos entendendo melhor a verdade. Porque, infelizmente, na nossa condição humana, no mundo em que nós vivemos, nós não temos ainda possibilidade, habilidade suficiente para compreender a verdade mais completa, mais absoluta. Mas qual é o caminho, senão caminharmos na direção de Deus? Essa é uma verdade. Exatamente. Essa é uma verdade. Olha só, a expressão interessante, essa é uma verdade. Uma verdade. Quer dizer que existem outras verdades?
Uma das. Mas compreenda-se o que nós tentamos dizer. É no caminho que nos aproxima de Deus que nós vamos aos poucos descobrindo a verdade. Isso também é ciência. Esse é um bom pensamento, uma bela forma de observar o que é que nós estamos fazendo. Porque citávamos agora há pouco a função da nossa vida, que é o aperfeiçoamento espiritual. O que é aperfeiçoar-se espiritualmente, se não caminhar na direção do Pai Maior, da divindade? É lá que está a verdade. É para lá que o nosso espírito precisa andar, né? Sabedoria, uma outra questão que é muito importante saber. Nós falávamos ali sobre conhecer a verdade para que a verdade nos liberte. E aí entra uma outra questão interessante, é a questão do saber e da sabedoria. Saber e sabedoria. Nós precisamos observar a diferença entre saber e sabedoria. Sabedoria vai ser o bom uso do saber. É a ação. É a ação corrigida, correta, proveitosa. É o amor em ação. É a verdade sendo usada como instrumento evolutivo. E não usar o nosso saber para dominar as pessoas, para enganar o outro, para tirar vantagens. Esse nós podemos usar o saber. Devemos usar o saber com sabedoria para poder... que será o uso com sabedoria. Então a diferença entre saber e sabedoria. Saber é a capacidade de ter um entendimento a respeito daquela questão. E sabedoria é usá-la. É a aplicação. Com proveito. Com proveito nosso e para os nossos. É interessante observar nessa questão toda da responsabilidade, das consequências da nossa liberdade, a lei de ação e reação. Nós estamos submetidos nesse mundo à lei de ação e reação. Essa é a lei que nos educa, que nos faz andar para frente, que faz nós entendermos o valor das coisas que nós estamos fazendo ou deixando de fazer. Então, para nós fazermos um bom uso da lei de ação e reação, nós precisamos compreendê-lo. Tudo que nós fazemos terá consequência. Primeiramente em nós mesmos. Lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito. O karma, para usar uma expressão dos nossos irmãos orientais, e que parece de tão fácil de entendimento, só que tem um detalhe: quando nós falamos karma, as pessoas ficam pensando nos azares que a vida apresenta, nas dores e os problemas. Sempre quando se fala em karma, a primeira coisa que você pensa é coisa ruim. Exato. Mas karma é resultado natural de toda e qualquer atitude. É a lei de causa e efeito trazendo as suas consequências, que, se forem ações más, será um prejuízo, uma dor, um desespero, uma tristeza, uma mágoa, sei lá o que pode causar uma dor, a reação de uma má atitude. Cravar uma agulha no dedo vai doer. Sim, necessariamente. Agora, se a atitude for boa, de amor, de paciência, de compreensão, de compaixão, de misericórdia, enfim, trará paz, concórdia, conhecimento, entendimento. A consequência, a lei de ação e reação quer dizer, a consequência natural do que nós fazemos estará no mesmo peso moral e espiritual daquilo que nós estamos fazendo. Se eu faço o bem retorna. Se eu faço o mal, se eu sou egoísta, se eu sou vaidoso, receberei o mal de volta. Receberei o mal de volta. E aí as pessoas reclamam, parece que não há Deus. Mas como? Eu estou plantando o azar. Parece que tudo é errado comigo. Já está atraindo a coisa errada. Olha ali, aí já entra a questão de correção do pensar. Exatamente. Mas é a ação e reação. Porque o pensar já é uma ação, né? Exato. Externar um mau pensamento de tristeza, de mágoa, externar um pensamento de descrença, estará carregando para dentro de ti a energia correspondente a essas palavras. Quando Jesus disse orai e vigiai, ele quis dizer, use da oração, que são bons pensamentos, boas atitudes, e vigiai para que não entre em tua alma os maus pensamentos de discórdia, de descrença. Vigia, não use mais daquelas palavras pesadas, tristes, que trazem um pesar para ti e para o outro. Nós estaremos com isso agindo dentro da lei de causa e efeito. Nós estaremos usando a lei de ação e reação a nosso favor, observando o que nós estamos fazendo agora, porque sabemos que isso vai ter reflexo logo ali adiante.
Liberdade com responsabilidade, a fim de alcançarmos patamares de iluminação interior nunca antes conseguidos. Então, olhar com responsabilidade tudo que nós temos direito de fazer. Exatamente. E temos. Deus nunca vai nos tirar o direito de nós fazermos as nossas escolhas. Só que nós temos que entender que isso gera consequências. E aí entra a questão da responsabilidade. Se foi eu que produzi o prejuízo, é eu que tenho que responder por eles. Não é outrem. Nem mesmo meu pai ou a terceira geração. Não. Sou eu mesmo que talvez esteja lá na terceira geração retornando para uma dívida que ficou no passado. Mas será eu mesmo, numa nova encarnação, respondendo pelas consequências do que eu estou fazendo agora. Terei que retornar para dar conta de mim mesmo. Liberdade com responsabilidade para sermos a nossa melhor versão, pois a antiga já não traz mais bons resultados. Quando nós nos referíamos ali à transformação que o Espiritismo causou na nossa vida, essa é a nossa melhor versão. Se não somos aquela beleza que nós queríamos ser, com certeza somos hoje a nossa melhor versão. Por quê? Porque usamos da nossa liberdade com responsabilidade. Com responsabilidade. E não com coitadismo. Não, assumindo a responsabilidade do que se faz. Assumindo as dores e os prejuízos que causamos a quem quer que seja. Isso quer dizer ter responsabilidade. Porque a nossa antiga versão, aquele jovem assustado, medroso e inconsequente, não existe mais. Hoje já é um homem maduro, responsável, com boas intenções. Essa é a nossa melhor versão. Porque usamos corretamente a nossa liberdade de ação. Liberdade com responsabilidade para escolhermos o melhor, pois as escolhas do passado nos levaram a erros renitentes. Olha só, isso aqui é muito importante porque faz nós pensar que nós não vamos mais reclamar da providência divina, do governo, do vizinho, da polícia. Não, tudo é consequência de nós mesmos. De nós mesmos. Se nós não temos paz, se nós não temos tranquilidade, é porque nós não a produzimos ainda. E esse passado nos cobra, né, Genir? E o passado nos cobra. Né? E isso não precisa nem ir nas encarnações anteriores, às vezes estão ali. O nosso processo encarnatório, planeta Terra, provas, expiações, né? Justamente para nos corrigirmos, né? Uhum. Liberdade com responsabilidade para auxiliar aqueles que ainda estão presos ao que é deste mundo, aos vícios de toda ordem. Meu Deus, que ainda existe de coisas a corrigir nesse nosso mundo. Vícios de todas as espécies, todos os tipos, né? Não. E aí a gente quando se fala em vícios, não é necessariamente aqueles vícios materiais. É o que eu ia dizer, a gente vai aqui, os vícios morais. Vícios morais, acho que são os que mais nos prejudicam espiritualmente, porque o vício material ele vai prejudicar a formação de um novo corpo. E normalmente esse vício material, né? Ele é consequência natural dos vícios morais. Exatamente. Então, se nós nos corrigirmos moral e espiritualmente, esses outros vícios morrem, não vão mais existir. Exatamente. Liberdade com responsabilidade para realmente atendermos ao chamado do Cristo, livres e desapegados de tudo que nos liga ao mal. Liberdade com responsabilidade para seguir os passos de Jesus. Olha só, aqui é importante que se diga, liberdade para seguir. Para seguir. Mas aquele que não seguir vai ter que assumir a responsabilidade da escolha. Enfim, liberdade com responsabilidade para sermos plenamente felizes. Gilmar, esse é o nosso Esse é o objetivo, para sermos plenamente felizes. E aí nós entregamos o nosso recado do programa de hoje. Muito bem, meus caros ouvintes, encerramos nosso tempo. Deixamos nosso abraço aqui para todos que estão nos acompanhando aqui pela Rádio Cruz Alta, mas pelo Facebook. Maria Helena, boa tarde. Carla Simone, Elizabeth Tassi, Rui Dias, Estefânia, né? Fraterno abraço a todos. Elizabeth, né? Os que apareceram aqui nos comentários do nosso programa aqui, né? Todos, com certeza, estão nos acompanhando, tá? Então,
Sábado que vem, Carlos Notari, Caminho da Luz, estará aqui conosco novamente. Deixamos então, Genir, uma prece para nós encerrar. Não pode haver peso maior do que a vida vazia. A vida sem meta, sem objetivo. Essa vida que não tem um objetivo não é uma vida, é uma vegetação da vida. Porque a verdadeira vida é aquela aureolada pela inteligência. Não pode haver peso maior do que a vida vazia. A vida sem meta, sem objetivo. Essa vida que não tem um objetivo não é uma vida, é uma vegetação da vida. Porque a verdadeira vida é aquela aureolada pela inteligência, que leva do instinto à razão, da razão à angelitude, da angelitude à integração do Espírito Divino. E a vida vazia é somente a fuga de um lugar para outro que não existe, de aspirações que jamais se concretizarão. Casa das Viandas e Marmitex da Solange. Telefone 33 24 13 61 e o WhatsApp 99701 9821. Rua Barão do Rio Branco 608, esquina com Alfredo Brenner, em Cruz Alta. Loja Gaúcha e Sapataria Pereira, Rua Marise Barros 1115. Telefone 3303 40 35 e o WhatsApp 99117 40 35. Escapim Serviços, podas e retiradas de árvores, serviços de roçadeiras, limpezas de terrenos, pinturas, obras de alvenaria, instalações hidráulicas, elétricas, sanitárias e de gás. Todos os cartões são aceitos. Telefone 99913 9767. Orçamento sem compromissos. Centro Espírita Fraternidade, desde 1926, acolhendo, consolando, esclarecendo, orientando. Avenida Benjamin Constant, 624, próximo ao INSS. Atendimento fraterno, palestra e passes nas quartas-feiras às 9 horas, nas sextas-feiras às 9 horas, nas quintas-feiras às 20 horas. Aliança Espírita João dos Matos, Núcleo Leontina, em Cruz Alta, na Rua Benjamin Constant, 601. Concessão pública de passes e irradiação nas sextas-feiras às 10 horas e 15 minutos. Sessão doutrinária e passes nas sextas-feiras às 20 horas. Em Tupã-Seretão, Núcleo Dias da Cruz, na Rua Fernando Abbott, 261. Concessões públicas de passes e irradiações segundas-feiras e sextas-feiras às 10 horas e 30 minutos e às 17 horas. Atendimento fraterno com agendamento prévio, segundas-feiras, 18 horas e 30 minutos. E o núcleo Cisismundo, em Santa Bárbara do Sul, na Rua Jango Melo, 140, com doutrinárias públicas nas segundas-feiras e nas sextas-feiras, às 20 horas. Sociedade Espírita Caminho da Luz, na Rua General Felipe Portinho, 963, na segunda-feira. O atendimento fraterno é às 19 horas e 15 minutos e às 20 horas com Evangelho, prece e passe. No sábado, o atendimento fraterno é às 13 horas e 15 minutos e às 14 horas o Evangelho, prece e passe. Grupo Espírita Bezerra de Menezes, na Rua Coronel Melo, 451, bairro São Miguel. Atendimento fraterno, palestras públicas e passe todas as quartas-feiras às 20 horas, às quintas-feiras às 14 horas e domingos às 19 horas. No município de Panambi, a Sociedade Espírita Cristo Amor e Caridade, situada na Rua Rincão, número 95, no bairro Italiana, tem palestras públicas às 20 horas nas segundas-feiras e às 14 horas e 30 minutos nos sábados. Casa Espírita Mãos Unidas, na Rua
Assis Brasil 59, em frente à Praça da Vila Isabel. Palestras públicas, domingo às 20 horas, terças-feiras às 20 horas, sextas-feiras às 16 horas. Atendimento fraterno 30 minutos antes das palestras. A União Municipal Espírita convida você para conhecer a doutrina espírita. Busque um centro espírita mais próximo de você, acessando o Busca Centro no seu celular ou notebook, no site da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, no endereço www.fergs.org.br, e escolha o centro espírita mais perto de você e descubra tudo sobre o espiritismo, quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Nós somos a Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul. Você está na Rádio Cruz Alta.